até porque agora é Vasco e Botafogo, sábado, dia 12 de julho, 18h30, esse jogo, repito, lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha, e o torcedor em Brasília poderá ver um belo clássico. Nessa volta do Brasileirão, só para atualizar, o Vasco é o 13º colocado com 13 pontos e o Botafogo está na 8ª colocação com 18 pontos. O Botafogo ainda sem treinador. Vamos ver se durante esta semana o assunto é liquidado pelo John Textor ou então terá um interino contra o Vasco sábado em Brasília. E o goleiro John interessa ao Manchester United. É um time que demonstra novamente interesse no excelente goleiro que tem o Botafogo. Já saíram o Igor Jesus e o Jair para o Nottingham Forest, lá da Inglaterra. Eu diria que é efeito da Copa do Mundo, né? Porque vários clubes estão procurando jogadores brasileiros. E tem um nome aí que pode reforçar o Vasco. Pelo menos o clube está tentando, que é o Richarlison, jogador que não está bem no Tottenham da Inglaterra e pode então trocar o Tottenham pelo Vasco da Gama. Ele é um torcedor, confesso, da equipe de São Januário. O sonho dele e do avô é jogar pelo Vasco da Gama. E de repente está chegando essa hora da gente ver o Richarlison, o Pombo, jogar aqui de novo no Brasil e defender as cores do Vasco da Gama. O Wellington está fechado? Não. É um nome que surgiu aí na imprensa, inclusive meu amigo Fábio Azevedo tem informações lá no canal dele. E eu fui dar uma apurada nesse assunto. A imprensa da Inglaterra diz que ele está fora dos planos do Tottenham para a próxima temporada e gostaria de negociá-lo. Vi também que o Vasco poderia usar o seguinte: olha, a gente não vai negociar o Ryan agora, mas a gente vai dar uma prioridade para vocês aí no Tottenham. E aí usaria o Ryan como a possibilidade de negócio entre Vasco e também o Tottenham para ter o atacante Richarlison. Tudo que eu vi na imprensa estou trazendo aqui para vocês. Então, foi você que apurou? Não foi eu que apurei, mas eu trouxe primeiro porque eu acho que o Richarlison ainda tem muito a dar para o futebol e poderia ajudar bastante o Vasco da Gama nesse momento aí de reconstrução. O que você acha da ideia? Gosta dessa ideia aí de ter o Ryan continuando no Vasco e trazer o Richarlison, o Pombo, jogador que foi convocado inclusive para os 2 jogos de junho da seleção, na estreia do técnico Ancelotti, mas não se ouve bem. Estava parado e quando chegou nossa mãe, a seleção jogou em São Paulo. Na zona mista ele demonstrava até uma pressa, porque estava indo para o Paraná ver o nascimento do filho dele. Então também estava com a cabeça nessa questão familiar. Bom, eu falava sobre a saudade que nós estamos do Vasco da Gama, e aí eu quero dividir esse bate-papo com você, torcedor. Restam 6 dias, né? 5 dias de preparação, de segunda a sexta. Sábado já tem um jogo com o Botafogo. Ontem eu fiz um vídeo, algumas pessoas não entenderam, né? O time tá sem jogar, vai reclamar que tem maratona. Eu não falei que tem que reclamar, pelo contrário, eu sou a favor de jogar domingo, quarta, que é bom pra cacete. O jogo é maneiro, ficar sem jogar é um saco. Mas isso tem desgaste. Claro que tem consequência, tem lesão. Infelizmente, esse é o esporte de alto rendimento. Se você não está habituado a lidar com esporte de alto rendimento, procure estudar, procure entender. Variação climática, piso, pouco tempo de treinamento, pouco tempo de descanso, tudo isso interfere. Mas nós, torcedores, se pudéssemos, vamos fazer o seguinte: pode ter jogo do Vasco segunda a segunda? Claro que a gente quer, porque é óbvio que a gente quer ver o nosso time de coração em campo. E sábado a gente vai reencontrar o Vasco. A pergunta que eu faço para você, torcedor:
Já se inscreveu no canal? Não, não é essa não, mas também pode ser. Qual é o Vasco que você espera reencontrar sábado diante do Botafogo? Que está numa crise, né? Deixa eu contextualizar essa crise. Troca de treinador, interferência ou não do John Textor junto à escalação, o modo de jogar, o Botafogo Way. Qual vai ser a expectativa que você tá? Qual é a tua expectativa? Pegar o Botafogo e fazer o quê? O jogo como a gente fez com São Paulo? Ou o jogo que a gente fez com o Bragantino? Qual é o Vasco? É essa pergunta que eu quero que você responda. Qual é o Vasco que você espera reencontrar no próximo sábado, dia 12, no jogo que vai acontecer no Mané Garrincha? Azevedo, teremos mudanças na equipe? Não acredito. Não acredito. Acredito que o Vasco tenha a formação que jogou contra a equipe do São Paulo. Mas se houver alguma mudança, uma não pode acontecer. É a postura do time. A postura que teve contra o São Paulo, jogando na casa do adversário, mas se impondo, sem medo de jogar. O Vasco estará em casa, em Brasília, a maioria será de torcedores do Vasco da Gama e o Vasco não pode ter medo de enfrentar. Ah, mas o Botafogo tecnicamente ele é superior ao Vasco, ele acabou de vir numa Copa do Mundo de Clubes, ele é o atual campeão brasileiro, ele é o atual campeão da Libertadores. Tudo isso é um fato. Só que quando a bola rola, o Botafogo não é melhor do que o PSG. E venceu o PSG. Então, torcedor, um jogo ele não é contado apenas pelos fatos anteriores, e sim pela história que se desenvolve durante uma partida. É óbvio que nós vamos pegar os fatos, vamos nos agarrar a momentos. Então vamos pegar a estatística. Vasco e Botafogo é a maior diferença no Rio de Janeiro, dos clássicos. Então o Vasco é favorito, pronto. Não é assim. Nem pelo fato do Botafogo hoje ter o melhor time, porém com perdas importantes, as saídas do Igor Jesus e do Jair Cunha tiram um pouco do peso do Botafogo hoje. Ah, mas chegou o Arthur Cabral, que ainda não jogou. O que se espera dele? Ele vai jogar, porque ele é muito bom atacante. Vem do Benfica. Mas o Caio Pantaleão, você conhece? Que é quem vai entrar na vaga do Jair? Não. O Jair estava certinho ali jogando com o Alexander Barbosa. Óbvio, de novo, que tecnicamente e o momento do Botafogo, eles são superiores. Mas não significa que vão vencer. Se o Vasco tiver a postura do jogo com o São Paulo, se o Vasco tiver a disposição que teve, e se as peças renderam o que renderam contra o São Paulo, meu amigo, vai ser um grande jogo no próximo sábado às 6h30 e nós vamos narrar o jogo. Não tem a menor dúvida. Coutinho não jogou pra cacete contra o São Paulo. O Ryan não jogou pra caramba contra o São Paulo. Estou dando exemplos de jogadores que desequilibram, como eles têm também. Eles têm o Arthur, tem o Savarino, comparando exatamente posições, quem joga do lado do campo e quem joga por dentro. O Arthur Cabral pode desequilibrar? Pode. O Verratti pode desequilibrar. O John é muito bom goleiro, o Léo Jardim também é muito bom goleiro. Mas o momento do Botafogo é melhor. Mas não significa que nós vamos perder. E eu tenho certeza que você, torcedor, estará comigo e otimista. E que essa semana seja uma semana intensa de trabalho, de ajuste e principalmente na parte física, para que o Vasco tenha uma grande atuação e arranque nessa maratona que nós teremos pela frente. Porque depois, já falei no vídeo de ontem, lembro, Independente Del Valle lá, altitude, viagem para Quito, volta, pega o Grêmio aqui, recebe o Independente Del Valle aqui, sai para pegar o Inter e sai para pegar o CSA. Então é uma sequência de jogos que o Vasco tem. Deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui. Acho que não, né? Não, é isso. Então assim, é uma sequência de jogos do Vasco. Eu tenho que anotar, que senão é muito jogo até para narrar, que eu narro para Flashcore também, que o Vasco não pode dar mole. É isso, torcedor. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Então esse é fica com aquele giro de notícias do Vasco da Gama, informação exclusiva atualizada para você ficar por de tudo, não perder nada. Chega aqui deixando aquele like, mandando, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por de todas as atualizações do maior clube do Brasil. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Até o próximo vídeo, vamos que vamos.